Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra-nós de todos os males em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, quero ler no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, que é o livro da lei. O contexto da palavra: a opressão, projeto de morte, surgimento de um povo. Versículo 1. O nome dos filhos de Israel que foram para o Egito, com Jacó, cada qual com a sua família. Versículo 2. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Versículo 3. Isacar, Zebulon e Benjamim. Versículo 4. Dan, Naphtali, Gad e Aser. Versículo 5. Os descendentes de Jacó eram todos 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Versículo 6. Depois morreu José, assim como seus irmãos e toda esta geração. Versículo 7. Os filhos de Israel se tornavam fecundos e se multiplicavam, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto de que o país ficou repleto deles. Contexto da palavra: luta entre a morte e a vida. A opressão paralisa o povo. Versículo 8. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Versículo 9. Ele disse ao seu povo: veja, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numerosos e poderoso do que nós. Versículo 10. Vamos vencê-los com astúcia para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se aliarão com o inimigo e nos atacarão, e depois sairão do país. Versículo 11. Então impuseram sobre Israel capataz que explorava em trabalho forçado. Assim construíram para o faraó a cidade armazém de Pitom e Ramassés. Versículo 12. Contudo, enquanto mais oprimia o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Versículo 13. Por isso, os egípcios puseram sobre eles trabalhos duros. Versículo 14. E eles amargaram a vida com dura escravidão, preparação de argila, fabricação de tijolos e vários trabalhos no campo. Enfim, com dureza obrigaram a todo esse trabalho. Contexto da palavra: o opressor não consegue eliminar a vida. Versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreias, que se chamava Sefra e Fua. Versículo 16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observa se é menino, homem ou menina, mulher.
Se for menino homem, matem. E se for menina mulher, deixa viver. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus eterno e não fizeram o que o rei do Egito elas havia ordenado, e deixaram os meninos do homem viver. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e ele disse: por que vocês fizeram isso, deixando os meninos homem viver? Versículo 19. E elas responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vida e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Versículo 20. Por isso Deus favoreceu as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito poderosos. Versículo 21. E como as parteiras temeram a Deus eterno, ele deu a elas uma família numerosa. Versículo 22. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogue no rio Nilo todo menino homem que nascer. Se for menina mulher, deixa viver com vida. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Vou ler o rodapé do comentário do capítulo 1 e do versículo 1 e do versículo 7 da Bíblia Católica. Com a morte de José e seus irmãos, termina a história de uma família e começa a história de um povo, conforme a promessa de Gênesis, capítulo 46, versículo 3. O versículo 8 e o versículo 14 do capítulo 1 de Êxodo, com medo de que o povo explorado tome a consciência da própria situação, se revolte o poder político, lançando mão de trabalho forçados e de pressão psicológica. Assim o povo não tem condições e meios de organizar a se libertar. O versículo 15 e o versículo 22 do capítulo 1 de Êxodo: temendo a revolta, a autoridade política recorre ao controle da natalidade, a fim de evitar o crescimento de um problema incontrolável. Para a classe dominante, no entanto, a vida é mais forte que todas as armas do opressor. As parteiras, temente a Deus eterno, forte da vida, respeita a vida que nasce. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, assim se o Senhor Deus nos permitir. Amém?